Bem, gente, boa tarde. O objetivo de fazer esse vídeo é levar a todos vocês o melhor do conhecimento das terapias alternativas, hoje terapias integrativas. MWS Terapeuta tem procurado, desde 2008, conduzir essas informações para que elas possam chegar até vocês. E nós, olhando, estudando as terapias hoje integrativas e estudando mais ainda a cultura milenar oriental, a cultura milenar chinesa, nós observamos que há sempre um atalho, há sempre uma forma das pessoas procurarem fugir de alguma forma, levando para outros lados. E os segmentos que hoje nós vamos procurar discutir mais são os credos. Os credos sempre acabam invadindo, tá? E dispersando a mentalidade, a ideia das terapias orientais, seja ela na China, no Japão ou na Coreia. A gente observando isso no Ocidente, levamos para o mundo chamado cristão. Todo o Ocidente é conhecido e chamado de cristão. Quando nós chegamos no Brasil, encontramos uma resistência um pouco maior, tá? Que nós precisamos falar bem brasileiro, porque o mundo chamado cristão, tá, entende e visualiza muitas das nossas práticas, ou faziam entender que elas eram coisas que nós procurávamos pregar, desvirtuando para o lado demoníaco da coisa. E não é bem assim. Hoje, graças a Deus, as terapias integrativas, alternativas, orientais, estão sim em vários segmentos religiosos, tá? Sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, sejam eles budistas, sejam eles espiritistas, espiritualistas, ou o nome não importa. A questão é que a gente vem observando ao longo de muito tempo, tá? E hoje, em pleno século XXI, em pleno 2015, hoje é dia 9 de março de 2015, e nós ainda vemos pessoas resistentes a isso, entendendo como se nós estivéssemos tentando pregar algum segmento religioso. Não é isso. Existe filosofia, sim. As filosofias são muitas, tá? E merecem todos respeito. Toda essa filosofia oriental, ela é como as nossas filosofias brasileiras, cariocas, seropedicense, neopolitana, não importa. São meras filosofias. Essas filosofias não têm a menor pretensão de invadir segmentos religiosos ou mudar a mentalidade, ou conceitos, ou preconceitos. É só simplesmente mostrar que nós estudamos fluxo de energia. E os fluxos de energia, eles estão aí. A vida, por si só, ela nasce com a primeira energia herdada. Nós aprendemos a chamada energia Xi e estamos hoje traduzindo por uma simples forma de dizer a energia vital, a energia da vida, tá? Que até então é abstrata assim. A ciência, graças a Deus, evoluiu, tolerou, percebeu que sem ela não poderia dar continuidade, não teria como viver. As universidades tiveram que tolerar isso tudo. De 2004 para cá, houve uma grande evolução. Hoje a acupuntura é matéria de pós-graduação, mas ainda em pleno século XX, passando para o século XXI, nós estamos vendo isso acontecer. Hoje os segmentos religiosos, sejam eles qual forem, brasileiros, ocidentais, como nós somos, ditos cristãos, tá? Já levamos esses segmentos para dentro dos templos, independente dos seus credos e suas denominações. O que nós temos discutido entre nós, de modo geral, é o quê? É simplesmente algumas pessoas, alguns líderes religiosos, alguns líderes ditos cristãos, tá? Que não querem abrir a sua mente e nem abrir o seu tempo, não querendo que as pessoas possam ver isso como qualidade de vida. Ainda usam os seus segmentos religiosos, os seus segmentos denominacionais como bandeira exclusiva, tá?
Sou cristão evangélico, faço questão de afirmar isso. Não vou mencionar qual a minha denominação, porque eu não estou preso a ela. Eu estou preso assim, ao ensinamento bíblico de seguimento Jesus Cristo. O mais são meras filosofias e o aprendizado que nós precisamos continuar ensinando. Não importa qual é o segmento cristão, denominacional, que você que está assistindo esse vídeo possa ter, e você não precisa mudar a sua filosofia. O que você precisa entender é que você com certeza até deve saber mais e melhor que eu, que estou ousando em fazer esse vídeo. Você com certeza conhece melhor esse Jesus e esse Deus que você tanto prega, que você tanto fala dele. E se você olhar, você vai ver que ele já fazia isso no passado, num passado muito distante. A cultura milenar chinesa é dita para nós de 2000 a.C., quando na verdade nós vemos ela 5.000 anos antes de Cristo. Sendo usados os meridianos, sim, sendo usado as ervas, as plantas, sendo usado inúmeras formas de tratamentos que hoje nós chamamos de holístico. Holístico é o quê? Uma técnica de cuidar do ser humano num todo. É cuidar de um todo e não cuidar de doença. O ser humano, se fosse 100% obediente a Deus, se fosse 100% obediente a Jesus Cristo, não estaria sofrendo as consequências dessas doenças de hoje. O terapeuta não trata a doença, trata quem for doente. Já que nós estamos no Brasil, em pleno Rio de Janeiro, dentro de Serra Pérez, nós cuidamos, trazendo qualidade de vida. Procuramos orientar essas pessoas, mas causa indignação sim. A razão pela qual estou fazendo esse vídeo. Indignação porque nós lidamos com pessoas cristãs, ou ditas cristãs, e entre elas, tá? Todos os segmentos cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos. As denominações pregam e vivem dizendo que não querem saber de filosofias orientais. E por que não, se as filosofias ocidentais, as filosofias locais também são pregadas? Se não fosse assim, não haveria várias denominações. Se não fosse assim, não haveria várias igrejas. Não haveria nomes diferentes. Nós não somos só uma igreja. Nós não temos só um rótulo. O nosso rótulo tem que ser, sim, repito, Jesus Cristo. É Ele a única verdade a qual eu aprendi. Mas os outros mestres, os mestres que são reconhecidos, por favor, tem que ficar bem claro isso nesse vídeo, tá? Eles são reconhecidos e não idolatrados. Se alguém idolatra esses mestres, sejam eles orientais, egípcios ou brasileiros, tá? É único e exclusivamente de cada um. É a pessoa quem faz isso. Se há uma idolatria, é essa pessoa quem pratica, e não um centro cultural, e não a MWS terapeuta, e não a igreja A ou B. Não é isso que nós estamos falando. As filosofias, elas existem. Aí, entre nós temos líderes cristãos evangélicos, nós temos líderes cristãos católicos, nós temos pessoas religiosas de diversas religiões, Umbanda e muçulmanos, não importa. O que importa é que nós estamos falando de qualidade de vida. E para falar de terapia integrativa hoje, tá? Na atualidade, nós temos que ter essa consciência, nós temos que acreditar que nós estamos levando qualidade de vida. A ciência também preparou uma armadilha linda para todos nós. A ciência veio evoluindo em cima desses conhecimentos orientais, a ciência veio evoluindo, utilizando das mesmas plantas que nós utilizamos, que os orientais já usavam. A ciência e suas religiões, seus credos, tá? Foram evoluindo e trazendo isso para o século XXI, e quem sabe, o século 30 no futuro. Nós não vamos viver sem isso. Nós precisamos da energia solar, nós precisamos do ar que respiramos, nós precisamos da água. E eu estou sempre falando do século XIX, aproximadamente, quando a ciência e muitos médicos, tá? Abre aspas, marginalizados, junto com as indústrias, fizeram chegar até nós, no século XXI, hoje os fast food. Hoje estão aí. E nós vemos o quê? A retirada de mais de 20 sais dos seres humanos. Hoje os animais, os equinos, os bovinos principalmente, tá?
não se alimentam sem esses sais. E nós, os seres humanos, faltam. Aí nós evoluímos e chegamos às terapias ortomoleculares, onde nós precisamos usar complementos e suplementos alimentares, precisamos usar a salinidade. Falamos disso, reportagens imensas. Hoje temos tanta matéria para tratar desse assunto e nem assim não somos dado crédito. Olhando com profundidade todo esse assunto, e o que hoje eu estou mais visando abordar é a respeito dos credos sim. A minha indignação maior é ver, principalmente no mundo chamado cristão, é ver os chamados evangélicos, tá, ainda com medo de demônios, dizendo que essas técnicas, porque vem da China, tá, é porque vem do Oriente, tá, são adoradores, são só símbolos. Nada mais do que isso, é apenas símbolos. O que eles fazem não é cultuar aqueles símbolos. Na verdade, eles prestam alguma homenagem, como nós fazemos. Nada mais é do que simplesmente doutrinar, assim como vocês, líderes evangélicos, líderes cristãos, líderes religiosos, procuram doutrinar, levar a uma doutrina. E a nossa doutrina é uma só. Vamos ter respeito, respeitar o espaço do outro, respeitar o que Deus plantou para nós, na face da terra, e que durante muitos e milhões de anos também foram passados e o ser humano não tolerou. O ser humano continuou desrespeitando. E hoje, no século XXI, em pleno 2015, nós continuamos fazendo a mesma coisa e querendo resultados melhores, querendo que mude isso tudinho. O que se faz a esses mestres do passado, é nada mais nada menos do que uma reverência só. Hoje nós temos líderes evangélicos que lutam, que praticam artes marciais, o karatê, o judô, e assim a capoeira. Mesmo sendo um líder evangélico, seja ele do nome que for, ele ao entrar num tatame, ele presta uma reverência a alguém. Para ele poder subir no tatame, ele presta uma reverência. Nada mais é do que, vamos trazer para a linguagem brasileira, educação. No mínimo é educação. No mínimo é você ser educado. Na vida militar, você entra numa unidade militar e você faz reverência à bandeira, ao pavilhão nacional. Quando você entra no estádio do Maracanã para assistir um jogo, tá, é cantado o hino nacional, é uma reverência. Será que isso também é idolatria? Será que isso nos faz menos cristão? Será que ali estão cantando é uma reverência ou uma idolatria? Não, é sinônimo de bagunça quando deixamos de fazer isso. Deixa de ser reverência e vira anarquia. Dizemos que somos um país 100% democrata, quando na verdade não somos. Dizemos que somos cristão em todo o Ocidente, na verdade não somos. Os doutores formados, eu tenho dito isso, e faço questão de frisar, com as melhores, os mestrados e tudo, ninguém ousa fazer, ainda que, sendo líder cristão de qualquer segmento, mais ainda, eu repito, ainda que seja grande líder evangélico, não vai fazer prova da OAB, não vai fazer prova de medicina e não vai colocar lá na prova que quem criou o mundo foi Deus. Porque se colocar vai ser reprovado. Não vai dizer que quem fez o homem foi Deus, vai ter que dizer que a origem é do macaco. Vai ter que dizer que a origem do mundo é o Big Bang. Ninguém vai querer falar de Adão e Eva. Então, isso é cristianismo? Isso é ser cristão? Será que é idolatria alguém ser budista? Será que é idolatria alguém ser taoísta? Não. Eu posso ser cristão como sou, tá? E não preciso idolatrar. A minha idolatria simplesmente é sim a Jesus Cristo. Eu tenho confiança e tenho certeza que nada eu consigo fazer sem Deus. O que nós ensinamos aqui, em MWS Terapeuta, é que ninguém faz nada sem Deus. Que ninguém coloque a mão em ninguém sem pedir a permissão a Deus. Só Ele permite que nós sejamos assim. O que não pode acontecer é nós nos fecharmos, interiorizar, jogar para dentro, colocarmos um mundinho exclusivo do meu segmento. E a você que está assistindo o vídeo e que tem qualquer segmento denominacional, particularmente evangélico, eu estou frisando muito isso,
Mas também há segmento cristão, hoje católico, que são de... Hoje existe a Igreja Católica Apostólica Romana, como existe a Igreja Católica... Pode me ajudar alguém da turma aí? Hein? A brasileira. E por aí vai. Essas pessoas, mesmo assim, cada um abriu a sua. Por quê? Porque não tolerou o próprio cristianismo, não tolerou o evangelho que, na verdade, Paulo trouxe. Hoje, se todo mundo fosse seguir o evangelho que Paulo trouxe lá dos confins da terra, para o ocidente, nós não seríamos cristãos. Por quê? Porque hoje tem inúmeras igrejas. E quem anda, particularmente no Rio de Janeiro, em especial na Baixada, como eu, tá? E via há pelo menos 15, 20 anos atrás, muitas igrejas, nós víamos poucas igrejas e muitas biroscas. Hoje nós vemos um monte de igrejas, ministérios independentes. Por que você, que está me ouvindo, abriu o seu ministério independente? Por quê? Porque você não tolerou a sua denominação, você não tolerou uma doutrina, você quis sim criar uma doutrina própria. O evangelho ficou em segundo plano. O evangelho está sendo colocado em segundo plano. Então eu quero falar, não estou aqui pregando taoísmo para ninguém, eu não estou pregando budismo para ninguém. A ideia é simplesmente fazer com que nós possamos refletir, que a gente possa parar e pensar um pouco no que nós estamos fazendo para a nossa própria vida. Com um nome, querer dizer que ama, querer falar de amor e alisar as costas do outro, dizer que é amor em nome de Jesus Cristo. Eu te amo em Cristo Jesus. Isso é o quê? Isso é hipocrisia? Isso é incapacidade de assumir? Ou porque você não pode amar a um pobre ou a um rico ao mesmo tempo? É porque você não pode amar um preto e a um branco ao mesmo tempo? É porque você não pode amar um católico e um evangélico, um budista, um taoísta, seja ele qual for, um muçulmano? Sim, você pode amar. Simplesmente amar e acabou. E não precisar explicar. O amor, ele não precisa de explicação, ele segue o seu fluxo próprio. O amor, ele entra na porta que estiver aberta. Ele não entra em porta fechada porque ele é educado. Assim como é Jesus Cristo. Ele é educado, ele bate na porta. Ele não invade. Ele pode invadir, ele tem poder o suficiente. Mas, agora, preciso lembrar você que esse mesmo Jesus Cristo, tá? Que você sabe falar melhor que eu não tenho linguagem própria, tá? Quando ele foi, depois da ressurreição, ele deixou o poder dele sobre mim, sobre você também. E você pode fazer muito melhor que ele fez, foi o que ele disse. Eu tenho certeza que você está ouvindo, está vendo esse vídeo, tá? E eu estou aberto ao aprender. Eu quero poder aprender, assim como eu tenho conseguido, ao longo de poucos anos, ensinar a alguns, mas sem mexer no seu conceito, sem mexer no seu preconceito, sem mudar a sua razão social, sem mudar a sua razão espiritual. Não é isso. Nós queremos falar sim de qualidade de vida. Nós queremos sim falar do que as transformações que a terapia pode acontecer. Que conceito de yin, de yang, para nós nada mais é do que um movimento constante. Que o tal nada mais é do que um caminho. Um caminho. Não está dizendo que é esse ou aquele caminho. Eu estou dizendo que o caminho é Jesus Cristo. Mas o tal é o caminho. Se você quiser, você caminha com Jesus Cristo. Se você não quiser, você caminha com quem você quiser. Você tem sim o chamado livre-arbítrio, tá? Até você decidir. Eu estou falando de Jesus Cristo porque Ele é o meu Supremo. Tá? Quando nós pronunciamos, tá, Namastê, eu estou com o meu Supremo para você. Agora, se o seu Supremo é outro, eu, por exemplo, não vou receber, mas eu tenho o meu Supremo a oferecer. Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não muda o meu conceito porque eu tenho uma bandeira chinesa do lado, porque eu tenho uma bandeira brasileira do outro, ou uma coreana, ou uma muçulmana. Isso não muda. Nós temos visto aí missionários indo pelo mundo afora, que passam 5, 6 anos, às vezes, numa região 100% não cristã, e às vezes não conseguem falar do Evangelho. E mesmo assim, não perdem o seu foco. Nem assim, eles se convertem àquela outra. Tá? Mas porque eles foram levar, ser mostrados. Nós estamos aqui para ser vistos.
Certo ou errado não existe. Eu entendo que isso que estou fazendo é certo, mas eu estou nas suas mãos, você pode julgar, você pode colocar o rótulo e dizer que está errado. Eu entendo que é certo. O certo para mim é o que eu estou fazendo. O errado, se você quiser dizer, olhe primeiro, vá diante de um espelho e veja a falta de ousadia, a falta de coragem de você botar a cara para bater. E não se fechar em quatro paredes de um templo e ficar repetindo as mesmas palavras de Gênesis e Apocalipse para as mesmas pessoas. Vamos para o mundo, vamos colocar a cara. MWS Terapeuta tem feito isso há alguns anos em Selva Pesca. Desde 2004 fazemos isso no Rio de Janeiro. Há milhões de anos, há 1000 e tantos anos atrás, as pessoas já fazem isso. Muitas pessoas foram mortas, queimadas, para que essa literatura oriental chegasse, assim como foi feito com a Bíblia. Os livros levaram anos para que isso chegasse aqui e nós traduzíssemos. Mas quando isso entra no Brasil, em especial, em todo o Ocidente, é claro, mas em especial no Brasil, ganha formato diferente, filosofias viram religiões. As pessoas querem fazer adoração, fazer o quê? É um direito de escolha, mas isso não muda a essência do que nós estamos aqui, sim, preconizando e não pregando. Nós não estamos pregando o credo, nós não estamos pregando o costume. Costume, deixa que você aí faça isso. Você é quem fala de costume, você é que está preso. A sua família às vezes está presa a esses costumes. A sua família está enraizada a costumes, a credos e não a Jesus Cristo. Olha bem para você, olha para a tua casa, em vez de você olhar para o mundo e ver um mundo errado, olha para a tua casa, olha dentro da tua casa, olha na tua cara, olha dentro do teu olho e você vai ver que está te faltando muita coisa. E você precisa, às vezes, e muitas vezes, eu repito, às vezes e muitas vezes, ser hipócrita para poder falar de uma verdade. Nós não conseguimos ser, e estamos longe de ser, de passar perto de ser Jesus Cristo. Nós estamos longe de qualquer possibilidade disso. Mas, porém, nós podemos fazer alguma coisa. Considere esse vídeo uma simples ação de ousadia, assim. Não é de abuso, não é de respeito. Perdão. Não é de respeito a nenhum líder religioso, a nenhum credo, a nenhuma denominação. É assim, de buscar que nós possamos discutir isso. Quem sabe um dia nós possamos ter uma igreja, uma única igreja. E infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou humano, infelizmente o dia que isso acontecer é o fim. E esse dia vai acontecer. E mesmo vocês que pregam falando desse dia, têm medo desse dia. Todos querem morar com Jesus, mas ninguém quer morrer. Todos querem viver para Deus, mas ninguém quer fazer o que Ele mandou. E isso sempre foi natural, foi humano. Desde Adão e Eva, desde o Jardim do Éden, sempre foi a mesma coisa. E eu só quero expressar uma indignação, um respeito, sim, a essas lideranças, a esses mestres dos passados, tá? Assim como foram os mestres da filosofia, os mestres da psicologia, os mestres da medicina, tá? Que conseguiram incutir na tua mente, na minha mente, a ideia de que eu preciso de penicilina, de que eu preciso de cirurgia, tá? E venceram. Isso foi famoso, isso foi importante, isso é importante, é 100% importante, mas não podemos esquecer as raízes. Todos eles, homens do passado, não precisa citar nome, porque você, com certeza, é um grande estudioso, tem excelente formação cultural, excelente formação cristã, religiosa, com certeza você sabe muito mais. Mas eu tenho certeza que, pelo menos, alcançando basta um só de você, eu vou me dar por satisfeito. Então, eu vou encerrar agradecendo a esse meu público todo que está aqui assistindo e que eu não deixei que vocês falassem. Simplesmente eu estou aqui para falar. Tá? Agora, eu estou convidando a você que está assistindo esse vídeo, sim, e eu vou postar ele, tá? A vir para o debate. Por favor, não faz essa coisa de se esconder atrás do curtir do Facebook. Curtir é muito legal. Você está dizendo que eu vi. Poxa, obrigado porque você fez isso. Porque tem gente que olha e nem curtir não curte. Vocês sabiam disso? Tem gente que não quer dizer, olha, eu vi, agora eu sei. Ouse e mostrar que você sabe. Traz isso para um debate. Não para um debate programado e combinado nas rádios, que você pode falar só aquilo, mais ou menos, quais são os seus limites.
tenha preocupação com as palavras chulas, não, com as palavras consideradas feias, não, porque essa verdade já existe. Todo mundo fala isso aos domingos na sua sala. É você quem liga o teu aparelho de televisão, é você quem passa nas bancas de jornais e fica olhando sem pegar, porque você não compra, porque se você comprar ela para dentro de casa, você vai ser repudiado. Não se incomode não, porque de qualquer forma, Deus está vendo. Deus está vendo que você vê a revistinha, Deus está vendo que você vê o filme pornô, e o que é pior de tudo, tá? As pessoas também estão vendo. Então pensa, tá? O objetivo que me trouxe fazer esse vídeo, tá? É que nós possamos abrir mão, tá? Dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. É que nós possamos entender de fato, de uma vez por todas, tá? O que é o amor. Um amor que não precisa ser esclarecido. Amor paternal, amor maternal, amor de amigo, amor de... Ou ele é amor, ou ele não serve de porcaria nenhuma. Obrigado pela sua atenção forçada. Obrigado porque vocês todos vieram aqui para ouvir eu falar. Tá? E eu sempre que eu tenho oportunidade de ter um público que me ouve. Mas eu agradeço inúmera e fortemente a todos vocês que aqui estiveram. Obrigado.